Nath, vem aqui, Nath. A Nath, eu sempre faço isso com os nossos jovens, né, quando eles saem do campo, né? Cadê a ele não está hoje, claro, não está hoje, né? Mas eu creio que a igreja tem curiosidade de saber um pouquinho também do que você está fazendo, né? É interessante, irmãos. Uma das questões, falar de missões, ele é fácil. Falar para a igreja sobre missões é mais difícil do que você trabalhar aí fora, né? Mas só para que os irmãos saibam um pouquinho daquilo que está acontecendo, porque às vezes nem todos sabem. Quantos sabem que a Nath estava na obra missionária? Levanta a mão. Então, quase a maioria, mas uma grande parte também não sabe. Alguns que estavam em casa também não sabem. Né? De que época que você começou, Nath? Não, tipo, é que é uma escola, né? Então, tipo, no começo a gente estava na base lá aprendendo e tal. Mas na parte do envio mesmo, a gente saiu... Mas começa desde a base, né? E daí a gente saiu... Deixa eu pensar, no começo de 3 meses atrás, eu não lembro. Isso aí. A gente vai ajudando você. Entendeu? Pode falar mais aí. Como que você está no campo? Aonde que você foi? Então, eu fui para uma cidade dos Estados Unidos, que se chama Altoona, em Pensilvânia. E, na verdade, no começo, a gente não sabia exatamente aonde cada um ia ir. Então, meio que, no país também que eu fui, foi meio que pega de surpresa. Mas Deus me ensinou muito em todo momento. Eu vi como Deus foi bom. A igreja que a gente serviu, pastor, muito boa também. Aprendi muito com todas as pessoas que estavam na igreja. Elas foram muito hospitaleiras conosco. E a gente foi em time, né? E o que mais? Não, mas é interessante, irmãos. Não sei se todos sabem. Os Estados Unidos é considerado um país cristão. Mas hoje é um dos campos mais férteis para se falar do amor de Cristo, porque o secularismo tem entrado dentro das igrejas. Eles estão perdendo a essência do cristianismo. Quando se fala fazer missões nos Estados Unidos, não tem sentido, né? Mas, quando você chega, você vê a realidade é completamente diferente daquilo que a gente fala. Qual foi a tua impressão, irmão? Então, sobre isso, inclusive, porque, tipo assim, a cidade que a gente estava era uma cidade bem, tipo, esquecida. Porque, inclusive, uma das mulheres da igreja que a gente criou bastante conexão, a gente ia para casa dela e ela falou que orava muito para que o Senhor enviasse alguém para aquela cidade, porque parecia que aquela cidade ninguém lembrava e a gente foi como se fosse resposta de oração mesmo, das orações. E ali onde a gente estava morando, assim, onde estava a nossa casa e tal, era perto, tinha bastante gente drogada, alcoolizada, essas coisas assim. E foi bem diferente do que eu imaginava, na verdade. Eu achei que ia ser mais... No começo... Só ia se deparar com cristão, né? Não, a gente se deparou bastante. Mas eu digo, mas a ideia é só ter cristão convertidos, né? E na realidade não é isso, né? Não. É isso. E também muitos dos cristãos que a gente foi conversar, que a gente foi apresentar do Evangelho, eles tinham uma visão muito distorcida do Evangelho. Então, tipo, às vezes a gente ia conversar com eles e tal, e tipo, eles falavam, não, eu já conheço Jesus, mas na verdade, tipo, eles viviam algo muito raso, entendeu? E eles achavam que, tipo, só conhece Jesus e não precisa de muita coisa. E foi aí que Deus foi mostrando pra gente o quão importante é a gente viver nas raízes, essas coisas assim. Muito bem. Viu? Começou a dar oportunidade, que daí começa a falar, né? Deus abençoe, né? Vamos continuar orando, lembrem da Natália, né? Pode bater palmas, porque Deus tem abençoado essa menina. Eu fico feliz, irmãos, porque a Nath, quando nós chegamos aqui na igreja, ela era uma criança, ela descia por culto infantil. E Deus foi fazendo a obra e tocou no coração. E Marcelo, Liane, depois que vai para o campo missionário, não, é difícil você querer voltar, né? Ficar em casa, eu digo, né?
Então, que Deus continue abençoando. Viu? Valeu. Bom tê-la novamente conosco, a gente fica feliz e a gente louva a Deus pela vida da Nath, né? A família, né? Que Deus continue abençoando, né? A Isa, que também já tem compartilhado com os irmãos, agora está nos ajudando com os adolescentes. Falta o Benja, né? O Benja vai para o futebol, vai falar do Cristo lá no futebol, Benja? Vai, né? Mas a gente tem louvado a Deus. Por quê? Quando a gente fala do Provérbios, Salomão falando, instrui a criança, às vezes a gente não leva muito a sério. Mas é a importância. Instruir não é simplesmente você despejar conhecimento. Instruir é você mostrar como ela deve agir e como deve fazer. Então é o exemplo que vem de dentro de casa. Né? Então que Deus continue abençoando a Nath, né? Quando que você volta, Nath, agora? Esse mês mesmo ou mês que vem? É um período com excesso? Ou dia 31 desse mês ou dia 1º do próximo. Ok. Então, pertinho, né? Ou 31, dia 1º, né? Então tá aí, né? Então a gente louva a Deus porque para os pais, né? Às vezes é um pouco desagradável, mas é um privilégio realmente você saber que o filho, né, tem se colocado realmente, principalmente no contexto que nós estamos falando. Foi falado a respeito de muitos jovens hoje envolvidos com drogas, muitos jovens envolvidos com a vida aí fora, sem essa característica, ou sem essa preocupação com a vida espiritual. Né? E a gente precisa lembrar da importância realmente que esses jovens têm. Eu costumo dizer que, às vezes a gente fala, né? Sempre eu ouço falando, eu sempre corrijo. As crianças, nossas crianças são o futuro da igreja. Não, elas não são o futuro, elas são o presente. Elas já fazem parte da igreja. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, as crianças estão ouvindo, estão percebendo, estão muito atentas àquilo que ocorre. Então, quando se desenvolve, quando vai para o campo, quando se coloca realmente à disposição do Senhor, por isso que quando nós falamos, por onde eu for, não quer dizer que tenha que sair e ir. Né? A Nath teve o chamado, outros jovens têm o seu chamado, e saem, abrem mão realmente do seu contexto familiar, dos amigos, da sua roda de amigos, e vão conhecer novas pessoas, novos lugares, e lugares completamente diferentes. Não é a mesma coisa, né, gente? Você estar em casa e você estar num lugar assim, né? Você chegando, você convivendo. Eu creio que foi a primeira experiência sua de sair de casa longe dos pais, né? Sempre com família, mas você acaba entendendo que Deus coloca uma outra família na sua vida. Então Deus vai despertando. Então os jovens que estão aqui, as crianças, né? Se você tem ouvido, se Deus tem chamado, né, a sua vida, não quer dizer que você tenha que abrir mão e sair do campo. Alguns têm esse chamado específico. Mas como nós estamos falando sobre missões, por onde eu for, onde eu estou, né? Onde você está. O João Pedro lá no futebol dele lá, né? João Pedro lá, no coxa mesmo, né? Apesar de ser um coxa, mas... Né? Fala do Evangelho, testemunha. Às vezes, pastor, mas eu tenho dificuldade de falar. Tem dificuldade de falar? Não tem problema, viva. Se você viver o Evangelho, pronto, é o suficiente. Eu tenho costumado falar, irmãos, a importância de tudo isso. Nós estamos perdendo essas características e nós temos exemplos dos nossos irmãos dos Estados Unidos. É o país que mais evangeliza, é o país que mais investe em missões. É o país que está no topo da lista de investimento na obra missionária. Mas hoje está carente de ouvir falar do amor de Deus. Parece uma incoerência, né? Porque nós vamos nos acomodando com a nossa religiosidade. Nós vamos nos acomodando o quanto nós somos bons em fazer isso. O nosso país está investindo, nós estamos fazendo, a nossa igreja está fazendo. Mas a pergunta é, o que eu estou fazendo? Como eu estou me envolvendo na obra missionária? Nós sabemos que pecado, né? Nós vamos falar em Gênesis, se você quiser abrir já a sua Bíblia, no livro de Gênesis, né? O primeiro livro, nós vamos ver a respeito do pecado. O pecado é um mal que sempre assolou a humanidade. O pecado, ele como se fala, né? Aquela doença que vai corroendo aos poucos, né? E o próprio Davi, ele expressa, né? Ela vai correndo os ossos,
Uma das dores que mais difíceis que tem quando se fala do câncer é essa questão dos ossos, o câncer no osso. E muitas pessoas reclamam, a dor é insuportável. E o câncer do pecado, ele trabalha exatamente dessa forma. Ele tem como objetivo tirar da sua vida o seu relacionamento com Deus. Não estou falando em relacionamento de igreja, que existe uma grande diferença. Relacionamento com igreja é consequência do seu relacionamento com Deus. O afastamento da igreja não é porque você está insatisfeito com alguém da igreja, porque você está quebrando o seu relacionamento com Deus. Isso é certo. Muitas das vezes a gente ouve as pessoas, não, mas eu não vou mais na igreja porque é isso. Sempre tem a desculpa. Irmãos, isso é a maior desculpa, a maior mentira que o diabo tem colocado na vida de pessoas da igreja, das igrejas. E nós estamos contemplando, nós estamos vendo isso nos países, quando o evangelho era forte na Europa, hoje as igrejas estão sendo vendidas para clubes, para bibliotecas, para salões. Por quê? Onde foi que nós erramos? Onde foi que foi deixado de comunicar a mensagem do evangelho? Porque as pessoas começaram a viver uma palavra que a Nath mencionou aqui, um evangelho raso, superficial. Algo sem ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Eu faço porque, não sei, eu conheci, eu ouvi, eu vivi dessa forma, alguém da minha família, e esquecem realmente que nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus. Jovens, adolescentes, crianças, isso é individual. Nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus, como coletivo, para cultuar, para adorar a Deus. E isso é extremamente necessário, porque nós vamos percebendo o quanto nós podemos crescer juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E como é importante nós valorizarmos a obra missionária. Se uma igreja deixar de investir em missões, essa igreja não vai prosperar, ela não cresce, ela não desenvolve. Pode ter certeza disso. Nós precisamos realmente investir na obra missionária, e quando a gente fala em investir, nós não estamos nos referindo simplesmente à questão financeira, mas principalmente estarmos orando por aqueles missionários. Se você conhece uma pessoa, você lembra daquele nome, às vezes a gente coloca alguns nomes, por incrível que pareça, no Paraná não tem ali uma lista, Sempre tem, todas as campanhas, para você pegar um nome e estar orando. Apesar que agora você tem a Nath, Natália, Nath, porque não tem, acho que todos conhecem assim. Então estar orando, dizer, não, eu vou me comprometer todos os dias, eu não posso estar lá, mas eu vou colocar nas mãos de Deus para que Deus direcione, para que Deus abra portas e dê oportunidades, porque você vai para um país onde é considerado o primeiro mundo e o restante é a escória. Você não vai ver um americano aprendendo português, mesmo quando vai para o Brasil, não tem interesse nenhum. Eles acham que você tem a obrigação de falar o inglês. Eles são a questão da arrogância, o orgulho, porque eles são de primeiro mundo e tem isso, nós sabemos disso. Não estou falando nenhuma inverdade, porque a ideia, quando você vai falar de Jesus, você vem lá do Brasil, para mim falar de Jesus, algo que eu conheço, sim, conhece, mas não vive. Conhecer é uma coisa, viver é outra. O conhecimento, ele só é válido quando você vive aquilo que você conhece. Quando nós temos esse encontro pessoal com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus. Quando nós temos esse relacionamento, irmãos, nós começamos a olhar para as coisas aqui deste mundo, não que nós temos que abandonar tudo, mas nós não vemos como o mais importante nas nossas vidas. E aí quando vai para o campo missionário, ou quando se propõe a fazer a obra missionária, e geralmente você não vai ouvir dos pais, se você perguntar para qualquer pai, o que você quer que o seu filho seja quando ele crescer? Dificilmente, mesmo que a gente evangélico, mesmo a gente cristão, dificilmente nós vamos dizer, eu gostaria que ele fosse um missionário no campo missionário, que ele fosse trabalhar na obra missionária. Por quê? Porque a nossa expectativa, olhando humanamente falando, é que os nossos filhos tenham uma boa profissão aqui, que possam desenvolver, não, mas ele pode até ajudar na obra missionária, mas daqui. Porque nós olhamos para o campo missionário
E nos esquecemos a importância de estarmos enviando pessoas. E tudo isso por quê? Porque nós vamos ver aqui em Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 7. É um texto que você conhece de cor e salteado, pelo menos eu creio que todos, até mesmo aqueles que não têm um convívio na vida evangélica. Mas provavelmente você já ouviu falar da história de Caim e Abel. Creio que todos já devem ter ouvido esse relato, ou lido muitas vezes, mas mesmo que não tenha lido, você tem acompanhado várias vezes a esse respeito. E o capítulo 4 de Gênesis, ele vai começar falando, ele vai falar a respeito de Caim. Caim era o filho primogênito de Adão e Eva, e Abel já vem logo em seguida. Então aqui quando a gente se compara, a gente começa a olhar, os filhos na idade, que estão crescendo. Por isso que eu falei aqui o Pietro, e o Antônio, eu confundo direto os dois, porque eles estão no mesmo tamanho, e são diferença de 1 ano, Então parece pouco, mas são 365 dias, é 1 ano, é muito tempo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a perceber tudo isso. Caim e Abel, provavelmente irmãos, se criaram juntos, brincavam, faziam tudo o que os irmãos fazem, brigaram muitas vezes. Quem tem filhos aí sabe muito bem. Quem não tem, tem irmão. Se não tem, tem conhecidos. A gente sabe como brigam, mas sempre são unidos. E aqui nós vamos ver algo terrivelmente constrangedor na vida de uma família por causa do pecado. E é por isso que Deus tem trabalhado na obra missionária. Porque nós precisamos alertar ao ser humano, à humanidade, que o pecado gera a morte. A consequência do pecado é a morte. Nós não estamos falando simplesmente da morte física, mas da morte espiritual. E é interessante porque esse texto, quando Deus fala com Caim, e no versículo 7 diz assim, do capítulo 4, o Senhor falando com Caim: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O mais interessante, irmãos, o texto da palavra de Deus é que Deus sempre adverte com relação ao pecado. Deus sempre tratou o pecado como algo muito sério, porque Ele sabe que o pecado afasta o homem de Deus. E o diabo tem sempre como objetivo esse: afastar a criatura do Criador. E como a entrada do pecado por causa da desobediência de Adão e Eva, as consequências começam a agir na vida dos seus filhos. E isso vem se arrastando por gerações. Isso vem se arrastando por milênios. E nós vivemos um contexto em que Jesus veio a este mundo para reverter todo este quadro iniciado por causa do pecado, por causa da desobediência. Todos nós sabemos que pecado tem como significado errar o alvo. Deus estipulou um alvo para o ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para adorá-lo, para viver num lugar onde tinha íntima comunhão entre Deus e o homem. Onde Deus passeava, diz o texto aqui em Gênesis. Se você não leu, leia Gênesis, a história da criação. É extraordinário, onde diz que Deus passeava no jardim. Deus conversava com o homem. Deus tinha um relacionamento íntimo em face a face, porque não existia o pecado. E aqui não vamos entrar na questão teológica, porque muitas pessoas têm essa dificuldade, mas como que Deus conversava com o homem? Por causa do pecado não existia. Então Deus tinha contato. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, puro e perfeito. Somente depois do pecado é que houve essa separação e o homem foi expulso da presença do Senhor. Mas Deus tinha intimidade, Deus procurava, Deus caminhava. É incrível a forma como Deus nos criou, o cuidado que Deus tem para com a humanidade, ao ponto de enviar o seu Filho para resgatar, para resolver tudo aquilo que ocorreu de errado no início. O próprio Deus enviou o seu Filho para consertar, para resgatar, para que nós pudéssemos voltar, como diz lá em Efésios
no Apocalipse, né, a igreja de Éfeso, João falando, dizendo que eles precisavam voltar ao primeiro amor. E é esse o aspecto que nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos entender, que a humanidade que está lá fora, que está vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor, precisa ser resgatada por causa do pecado. E o pecado, ele vai contaminando, e se a igreja não se purificar, não se aperceber de que ela é um exemplo para a humanidade, que nós somos sal da terra e luz do mundo, nós vamos perdendo essas essências, essas características, e começamos a nos moldar de acordo com o pecado, de acordo com o mundo, e o mundo começa a entrar dentro das igrejas. E é por isso que o secularismo tem tomado conta dessas igrejas de países de primeiro mundo. Eu tenho tudo, eu não preciso de Deus. Eu consigo as coisas, eu consigo realizar. E as pessoas são redondamente enganadas, porque nós não temos vida sem a presença do Senhor. Porque o pecado, ele gera a morte. O pecado, ele nos leva, ele leva toda a humanidade à morte. Quando nós olhamos realmente para a palavra de Deus, que ela está nos mostrando, através da iniciativa do próprio Deus, buscar, resgatar a humanidade. O homem optou, ele escolheu em fazer aquilo que desagrada a Deus, ir contra a orientação de Deus. E é incrível como isso continua acontecendo nos nossos dias. Se nós fôssemos olhar e observar as orientações da palavra de Deus, nós temos aí as nossas constituições, ou a constituição aqui do país. Cada país tem a sua constituição, tem as suas leis, tem as suas normas. Mas vamos dizer que não houvesse, mas se tivéssemos a Bíblia, nós andaríamos muito bem, se nós observássemos. Grande parte da Constituição, elas foram tiradas da própria palavra de Deus. É muito comum você observar e olhar que aquilo que a palavra de Deus nos mostra como orientação, como vivemos, é o que as leis são aplicadas hoje em dia. Porque o que Deus quer é o bem-estar da sua igreja e do seu povo. Deus criou tudo perfeito e colocou no jardim para que o homem pudesse desfrutar, pudesse viver, pudesse realmente aproveitar tudo aquilo do bom e do melhor. É o que Deus quer para a sua igreja, é o que Deus quer para o seu povo. Mas nós sabemos que o inimigo, ele está sempre tentando fazer com que nós nos afastemos dos princípios da palavra de Deus. E por isso que Deus adverte Caim. Deus conhecia o coração de Caim como ele conhece os nossos corações. Quando Deus fala para Caim, Caim, tome cuidado, olha o que você está para fazer. Olha como você, a direção que você está tomando. Olha o caminho que você está seguindo. Olha a situação em que você está se colocando. E é incrível que quando nós olhamos nos nossos dias, muita juventude, que estão sendo desgarrados, estão se desgarrando justamente por causa dessa ideia que o mundo tem colocado e não tem dado ouvidos à orientação divina. Deus dizendo, olha, cuidado com os seus caminhos. Observe a palavra de Deus, observe os ensinos do Senhor. E quando a gente fala em juventude, não estamos falando simplesmente, os jovens são os mais suscetíveis a ataques do diabo, não. Todo aquele que é cristão, que entregou a sua vida a Jesus, ele vai ser um alvo do inimigo, porque o objetivo dele é afastá-lo da presença do Senhor. Caim não precisaria ter agido da forma como ele agiu, se ele ouvisse a voz de Deus. Se Adão e Eva tivessem ouvido a voz de Deus, eles não tinham chegado a este ponto em que eles chegaram, ao ponto de Caim tirar a vida do seu irmão e as consequências para uma família, para toda a família. Porque é incrível como o pecado, ele não atinge só a pessoa. Ele atinge um grupo. Ele atinge família, ele atinge amigos, ele atinge a igreja, ele atinge as pessoas ao nosso redor. E o pecado é algo que ele vai se manifestando justamente de uma forma assim, como inconsequente. Quando a gente lê o texto, dá a ideia, Caim foi e matou Abel porque o sacrifício dele não foi aceito e o de Abel foi. Irmãos, isso aconteceu de imediato? Não. Essas questões já vêm acontecendo antes. Algumas situações já estavam ocorrendo antes na vida dos dois.
Provavelmente Caim já estava amargurado, já estava se distanciando de Deus, as suas atitudes, a sua vida já não condizia. Nós não temos um relato de como era o tratamento dos pais, as repreensões que os pais passaram para os seus filhos, mas provavelmente deveria haver essas repreensões. Nós não sabemos como Caim lidava com tudo isso, mas provavelmente, pelo caminho que ele estava seguindo, ele estava se afastando dos princípios da palavra de Deus. Ele estava se distanciando do Senhor. E isto fez com que chegasse lá ao ponto principal de poder agir e de tirar a vida do seu próprio irmão, porque o pecado tomou conta da sua vida. Ele não teve domínio, ele não teve controle. E a gente pode dizer, hoje é mais fácil, porque nós temos a presença do Espírito Santo, mas nós vemos que Deus sempre olhou e sempre tratou o coração do homem. Deus nunca deixou de advertir o ser humano a respeito do pecado. E a palavra de Deus, ela nos mostra que essa história continua se repetindo, mesmo sendo orientados a respeito da palavra de Deus. A história continua se repetindo, mesmo o ser humano ouvindo a palavra de Deus que nos mostra qual é o caminho do pecado. Lá em Romanos 6,23, ele vai falar que o salário do pecado é a morte. Esta é a consequência da desobediência a Deus. Todo pecado tem uma consequência. No versículo 13, Caim diz ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. E é interessante, irmãos, porque a história ela não vai mostrar ou não vai nos contar depois. Ela vai fazer alguns relatos depois de Caim, a sua genealogia, o povo que descende de Caim. Mas nós vamos ver um momento em que ele se apresenta diante do Senhor arrependido das suas atitudes. Arrependido de ter ido contra a palavra de Deus, de não ter ouvido a voz do Senhor. E é muito marcante quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós vemos pessoas que desobedecem, quando são orientadas, são disciplinadas pelo Espírito Santo, se prostram diante do Senhor e se arrependem, e há uma mudança de vida, há uma mudança de atitude, há uma mudança de posicionamento. Pessoas que são transformadas pelo poder de Deus. Mas nós não vamos ver mais nada sobre a história de Caim. Provavelmente ele passa por situações muito difíceis. Porque nós estamos falando aqui, parece ser muito rápido. Mas são anos e anos. E naquela época não se vivia pouco. Né? Nós vemos ali, quando a gente olha um pouco à frente, nós vamos ver 700, 800, 900 anos, 500, 300. É muito. Né? A gente sabe que é muito tempo. E por isso que ele diz: o meu castigo, o meu peso é tão grande que eu não tenho como suportar, eu não posso suportar. E assim acontece nos nossos dias. O peso do pecado é muito grande. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento. O Senhor nos dá a oportunidade de mudanças. O Senhor nos dá a oportunidade de vivermos uma vida diferenciada, de vivermos uma vida transformada, uma vida onde nós testificamos da palavra do Senhor, uma vida onde nós podemos compartilhar com aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. E é interessante porque a palavra de Deus, ela sempre está nos orientando a esse respeito. Lá em Romanos, nós vamos ver a palavra de Deus, o apóstolo Paulo sempre falando à igreja de Corinto a esse respeito, né? E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tem um cuidado tão especial para com a igreja, ele tem um cuidado especial para o seu povo, e ele sempre fala a respeito das consequências de não andar segundo os princípios da palavra de Deus. Em Romanos 6,23, na primeira parte, ele vai falar exatamente aquilo que nós encontramos nos evangelhos. Ele diz: o salário do pecado é a morte. É o que nós estamos mencionando nesse instante. Mas ele também fala a respeito dos benefícios daqueles que se rendem aos cuidados do Senhor.
daqueles que se colocam diante da presença de Deus. Ele diz, olha o salário, olha a recompensa que vocês terão se continuarem no pecado, mas olhem também aquilo que Deus faz para aqueles que o aceitam como o Senhor e Salvador das suas vidas. Ele regenera, ele transforma a vida. A consequência pode ser a morte, mas você não precisa continuar na morte. Você tem a oportunidade de mudar o contexto da sua vida. E nós vemos que Deus proveu o meio, todos nós conhecemos muito bem João 3,16, a gente sempre fala a respeito desse texto, que é um texto célebre na palavra de Deus. Ele diz que Deus nos amou, Deus tem nos amado de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer implica em atitude, em mudança de vida, em querer sair daquilo que o mundo tem mostrado como normal, aquilo que o diabo tem apresentado como se fosse natural. E provavelmente Caim não imaginava que as consequências seriam tão danosas. É o que acontece nos nossos dias. Quando o pecado é colocado à nossa frente, as consequências não são mostradas. Eu fico imaginando, né, se você conversasse, porque nós vemos muitos desses que estão dependentes químicos, a maioria deles diz que gostaria de sair, mas que não tem forças. Muitos deles, se você conversar, dizem, eu não gostaria de estar nessa situação. E provavelmente, se nós tivéssemos a oportunidade, antes de ele usar a primeira vez, alguém que ofereceu a primeira droga, a primeira vez que foi apresentado, se alguém chegasse e dissesse, olha, agora vai acontecer tudo isso na sua vida, mostrasse as consequências, a sua vida vai para este lado, eu creio que dificilmente ele iria usar aquela droga. Ou qualquer outra situação, qualquer outro pecado. Por quê? Porque o pecado, ele vai destruir a pessoa, não somente espiritualmente, mas fisicamente. Hoje nós estamos vendo que muitas das doenças aí fora, na humanidade, ela não é simplesmente física, ela também é espiritual. Porque as pessoas estão presas nas garras de Satanás. E isso vai afetando não a sua vida física somente, mas a sua vida espiritual, ou vice-versa. Porque tem a ideia de que a vida espiritual está sendo prejudicada, mas a vida física também. Porque a pessoa vai perdendo a vontade de viver. Ela não encontra mais razão para viver. Ela não tem mais ânimo para viver neste mundo, porque a nossa razão de viver é Cristo. O que nos proporciona alegria nessa vida é Cristo. O desejo de termos uma vida e vida em abundância é por intermédio de Jesus Cristo, porque ele diz, eis que te dou vida e vida em abundância, ou seja, vida farta, uma vida com fartura, onde você tem prazer, onde você tem alegria. É aquilo que Adão e Eva desfrutavam no jardim do Éden, porque Deus proporcionava momentos para que eles pudessem realmente ter prazer em tudo aquilo que eles estavam fazendo. E a Bíblia vai falar muito a respeito daquilo, dos benefícios de andarmos de acordo com a palavra de Deus. Porque nós fomos criados para honrar e glorificar ao Senhor. Mas quando eu tenho uma vida de comprometimento com Deus, eu sei tratar, eu sei conviver com as pessoas que estão ao meu redor. Mesmo que às vezes eu esteja certo e o outro está errado, está ofendendo, mas a gente vai aprendendo a conviver. E colocando nas mãos de Deus, e colocando nas mãos de Deus para que Deus tome, para que Deus direcione, para que Deus vá à frente. Eu não vou assumir, eu não vou tomar posições. Todos já devem estar cansados de lembrar que o pastor faz sempre, né? de ouvir que o pastor sempre está lembrando Davi com Saul. Davi teve as mãos de Saul, a vida de Saul nas suas mãos. E não faltou pessoas para orientar a Davi. Davi, aproveita a oportunidade. Foi Deus que está te dando. Deus não vai te dar outra oportunidade. Foram 2 vezes. Olha a oportunidade que Deus está te dando. Não, Deus não estava dando oportunidade para Davi. Deus estava colocando Davi à prova, e Davi ele saiu vitorioso porque ele disse, não, eu não vou atingir, eu não vou atacar aqueles que só o Senhor tem poder de tirar a vida. Está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, Deus vai me livrar dele, de uma forma ou de outra. Seja pela vida, seja pela morte, mas está nas mãos de Deus.
E muitas das vezes nós nos imaginamos que nós estamos tendo ou que Deus tem colocado nas nossas mãos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque o inimigo muitas vezes ele faz dessa forma. Ele diz, olha, aproveita a oportunidade que você está recebendo. Você não vai ter outra. Deus está lhe dando a oportunidade. Não, Deus está dando a oportunidade para que nós possamos viver uma vida digna, reta diante dele. E é um Deus que cuida dos seus. É um Deus que trabalha nas nossas vidas e diz, olha, tome muito cuidado. E ele diz para Caim, olha Caim, o que você está fazendo? Olha o que você está prestes a fazer. O pecado está aí batendo, mas você pode ter domínio contra ele. Você pode sair vitorioso. E ele escolheu a derrota. E nós precisamos olhar para as nossas vidas. Nós estamos vivendo no mesmo sentido. Talvez com situações diferenciadas. Talvez você possa dizer, mas eu não vou matar ninguém. Eu não vou fazer isso, eu não prejudico ninguém. Eu não estou prejudicando a vida de outras pessoas. Mas se você está prejudicando a sua vida, você acaba prejudicando a vida de outras pessoas. E o pecado, ele começa com coisas pequenas. Porque nós fazemos diferenciação, embora Deus não o faça. Mas nós achamos que existem pecados que não são tão graves. E é justamente dessa forma que o inimigo começa a trabalhar. Ele começa a mostrar que existem pecadinhos que não afetam a santidade de Deus. Mas todo pecado afeta a santidade de Deus, porque Deus nos criou para sermos santos. Deus nos colocou neste mundo perfeitos, para que pudéssemos ver uma vida de perfeição. O pecado contaminou. E é por isso que Deus envia o seu Filho, para que nós possamos voltar ao estado original de perfeição. E a minha oração, irmãos, nessa noite, é que nós possamos continuar observando como nós estamos vivendo, qual tem sido o nosso relacionamento com Deus, como está a nossa vida com Deus, como está o nosso dia a dia com o Senhor. O pecado está à porta, todos nós sabemos, mas qual a atitude que você tem tomado? Qual a atitude que nós temos tomado? De que maneira nós temos nos colocado diante da presença do Senhor? O pecado sempre vai estar, até o dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja, porque lá no Apocalipse diz que lá nos céus não vai mais haver o pecado. Quando Cristo vier para buscar a sua igreja, o pecado vai ser eliminado da face da terra. Enquanto nós vemos este mundo, o pecado jaz. Como diz o Senhor para Caim, o pecado está à porta, está batendo. Se você abrir, ele vai entrar. E se ele entrar, as consequências serão danosas. Não muda nos nossos dias. O diabo continua batendo. E o pecado continua fazendo. Mas uma das coisas que eu sempre falo, e tenho plena convicção disso, não adianta queremos colocar a culpa no diabo. Né? Eu sempre digo, não sou advogado do diabo, mas o diabo não tem poder na sua vida de fazer o pecado. O pecado é escolha sua. O pecado é escolha nossa. O diabo não pode nos fazer pecar. Ele sugestiona, eu sempre falo isso. Ele apresenta o pecado de uma forma bela, uma pintura maravilhosa, o pecado como sem consequência nenhuma, um pecado inconsequente. É um pecado tranquilo. Mas ele não mostra, ele esconde as consequências. Mas ele não tem poder na sua vida para fazer com que você dê o segundo passo. Caim teve a segunda opção. Ele podia dizer, realmente, ele é meu irmão. Deus não vai se agradar disso. Deus está falando comigo que Deus não vai se agradar. Eu vou escolher outra. É incrível, irmãos, quantas histórias da palavra de Deus da Bíblia. Nós não vamos saber como, né, se fosse diferente. Se Caim não tivesse matado Abel. Mas não teríamos essa história. Nós teríamos histórias ainda melhores para ouvir. Porque pessoas que ouviram a voz de Deus. Pessoas que, quando foram trabalhadas por Deus, ouviram a voz de Deus e mudaram a direção. Jonas, todos nós já ouvimos a história, quando a gente lê a história de Jonas, que foi conclamado para pregar em Nínive, e é incrível como Deus mudou uma cidade, porque eles se arrependeram. E Deus deixou de destruir aquela cidade, porque eles se arrependeram e colocaram suas vidas nas mãos do Senhor. E é o que Deus quer fazer na vida de todo ser humano. E é por isso que Ele enviou o seu Filho. Não é para uma pessoa, mas Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele, para o mundo, para que todos aqueles que o aceitarem, entreguem suas vidas e rendam-se aos pés do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos começar orando. Como está a sua vida? Talvez você esteja
sendo desafiado. E o pecado está aí à porta. Mas o Senhor está orientando através da sua palavra. Olha, como está a sua vida? Vale a pena? Você sabe das consequências? Você sabe o que vai acontecer depois? Que nós possamos nessa noite, ao sairmos daqui dizendo: Senhor, em Ti eu quero ser mais do que vencedor. Eu não quero dizer um dia como disse Caim. As consequências, o preço é tão grande que eu não posso suportar. Então Deus está dando um meio de escape, como diz 1 Coríntios 10:13. Com a provação, com a tentação, Ele nos dá um meio de dizermos não. Pai querido, nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela nos mostra as consequências do pecado. O apóstolo Paulo, Senhor Deus, sendo direcionado pelo Senhor, mostra que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas o Senhor nos oferece a vida e vida em abundância. Ajuda-nos, Pai querido, para que possamos observar a Tua palavra. E que possamos dizer não para o pecado. E que possamos ver uma vida reta, digna diante do Senhor. Tens misericórdia das nossas vidas. Somos falhos, somos imperfeitos. Mas nos colocamos diante do Senhor para que o Teu Espírito Santo continue nos alertando, continue nos orientando, para que nós possamos fugir de toda aparência do mal. E que a Tua igreja, Pai querido, que está reunida aqui nessa noite, tenha certeza de que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Nós oramos no nome e por amor a Jesus. Amém, Senhor.